Polêmica, meus amigos. Parece que Michael Morales, na verdade, é um falso invicto. A farsa foi descoberta através do Tapology. Revisitaram o passado dele, o início da carreira no Equador, e descobriram que haviam duas lutas que não foram contabilizadas no seu cartel. Uma vitória e uma derrota, que mudaria drasticamente um dos maiores chamativos do Morales. Agora, ao invés de ter um expressivo cartel invicto de 19 vitórias e nenhuma derrota, agora consta no Tapology que Michael Morales tem 20 vitórias e uma derrota, que aconteceu em 2017, quando ele tinha 18 anos de idade. Mas afinal, essa história é verdadeira? O que aconteceu? E por que só o Tapology mudou o cartel dele e não o Sherdog? Entenda agora a farsa do Michael Morales. O que aconteceu foi o seguinte: o Tapology, um dos principais portais que registram lutas de MMA pelo mundo inteiro, uma das principais databases, na minha opinião, a principal, se você quer pesquisar o cartel de lutadores tanto famosos como locais, recebeu uma denúncia dizendo que haviam duas lutas que não estavam constando no cartel do Michael Morales. Essas duas lutas foram gravadas e aconteceram na segunda temporada do Última Peleia. Guardem bem essa informação. Então, adicionando essas duas lutas no cartel, o Morales teria uma vitória a mais contra o Christian Arroyo e teria aquela que é a única derrota da sua carreira, que foi a luta que veio na sequência dessa última, contra o Ricardo Centeno, onde ele tomou um triângulo à la Anderson Silva contra Travis Luther e perdeu no primeiro round em apenas 30 segundos. E aí ontem o Tapology adicionou essas duas lutas no cartel do Morales, que deixou de ser invicto. Mas calma, porque a história não termina por aí, porque não houve um consenso sobre essas duas lutas. O Tapology de fato adicionou esses dois combates no seu cartel, mas o Sherdog manteve o 19/0. O Sherdog, que possui a mesma função do Tapology, só que é um site mais antigo. Tá, mas então por que o Tapology fez essa alteração e o Sherdog, um site de mais renome, não fez? Quem é que tá errado nessa situação? Bom, de certa forma, o errado nessa história é o Tapology. Embora, deixando bem claro, eles não tenham feito nada tecnicamente errado. Basicamente, eles só seguiram o livro de regras ao pé da letra. Acontece que essas duas lutas do Michael Morales que não foram contabilizadas aconteceram durante a gravação de um reality show, que é justamente o Última Peleia, que segue os mesmos moldes, digamos assim, do The Ultimate Fighter do UFC. Ou seja, lutas de 2 rounds com 5 minutos. Para quem não sabe, as lutas do TUF não constam no cartel profissional dos lutadores. Elas são registradas como lutas de exibição. Ou seja, não são nem amadoras e nem profissionais, são só exibição. É por isso, inclusive, que quando o Paulo Borrachinha estreou no UFC, ele tava com cartel invicto, embora já tenha sido derrotado pelo Márcio Lioto durante a temporada do TUF Brasil. Aquela derrota não constou no cartel porque foi uma luta de exibição. Quando o assunto é TUF, a única luta que é de fato oficial e vai constar no cartel do lutador é a final, que é aquela que já ocorre no UFC. Então, essas duas lutas do Michael Morales, tanto a vitória como a derrota, se tivessem acontecido no TUF, seriam registradas como lutas de exibição e não constariam no cartel profissional, que seguiria como 19/0. O problema é a forma como o Tapology interpretou essa informação. Basicamente, as lutas foram registradas porque foi outro reality show que não era o TUF. Vou explicar. Acontece que a Comissão Atlética de Nevada criou a norma de que as lutas do The Ultimate Fighter serão registradas como lutas de exibição. O problema é que na norma ele não especifica que todos os reality shows de MMA seguem esse padrão. Ele cita especificamente o The Ultimate Fighter, o que provavelmente levou a crer para o pessoal do Tapology que apenas as lutas desse reality show do TUF podem ser registradas como exibição. E todos os outros reality shows ao redor do mundo não devem seguir essa regra, ou não precisam seguir essa regra. E isso inclui o Última Peleia, que aconteceu lá no Equador. Ou seja, acabaram levando a regra ao pé da letra, não interpretaram direito, e com isso constaram essas duas lutas no cartel do Michael Morales. Só que pouco antes da gravação deste vídeo aqui, o Tapology já atualizou de novo e retirou as duas lutas. Na verdade, não retirou, fez o que deveria ter sido feito. Deixou as duas lutas lá, mas agora especificando que foram lutas de exibição e que não constam no cartel profissional do Morales. Ou seja, o equatoriano segue invicto na carreira e no UFC. Ah, Carlos, mas de todo jeito tem vídeo dele perdendo, ou seja, na prática ele realmente não é invicto. É, pessoal, mas sendo bem sincero aqui, caso você seja novo no esporte, existem vários lutadores invictos que não são
verdadeiramente invictos. Por exemplo, até o Floyd Mayweather, com um lendário cartel de 50/0 no boxe profissional, também já foi derrotado. Só que essas derrotas aconteceram no boxe amador e no boxe olímpico. Mesma coisa com o Alexander Usyk, que tem centenas de lutas amadoras e algumas delas são derrotas. Mas no boxe profissional, ele segue invicto. E lógico, tem lutadores que foram derrotados em outras modalidades de luta. Por exemplo, o Adesanya foi campeão invicto do UFC, mas todo mundo sabia que ele havia sido derrotado pelo Poatan e outros lutadores no kickboxing profissional. Citei até o caso do Paulo Borrachinha, que segue um padrão bem parecido do Michael Morales, mas de todo modo mostra mais uma vez que existe uma brecha para você mexer no cartel profissional dos lutadores. O caso mais emblemático, sem dúvida, é do Askar Mozarov, que chegou a criar páginas falsas, empresas falsas no Tapology para registrar lutas que nunca aconteceram. Ele literalmente montou o seu próprio cartel. E assim que a farsa foi descoberta, ele foi demitido e banido do UFC. E lógico, fica também o seguinte questionamento: será que não tem uma derrota desconhecida, uma luta não registrada de algum grande lutador invicto? Já pensou se descobrem aí que o Khabib tem uma derrota há 20 anos atrás, num evento que era tão local, tão desconhecido, que não chegou a ser registrado pelo Tapology? Fica o questionamento, mas nesse caso do Michael Morales foi só uma má interpretação das regras que foram estabelecidas pela Comissão Atlética de Nevada, interpretadas, lidas pelo Tapology. No curto e no grosso, no cartel profissional, ele segue invicto na carreira. Na prática, ele já sofreu uma derrota, mas foi uma luta de exibição. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.